Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, mais uma vez, Cruyff Freitas, um dos fundadores do CAC, Estudos Espíritas, Grupo Familiar de Estudo da Mediunidade. Por favor, se inscrevam no nosso canal, no Instagram, @CAC Estudos Espíritas. Na verdade, não é se inscrevam, né? É sigam nosso canal. E a inscrição você deve fazer no YouTube, no CAC Estudos Espíritas, e também ativar o sininho para que possa ter acesso às nossas próximas aulas, nossos próximos encontros. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para falar do livro Nos Domínios da Mediunidade. Nesta oportunidade, nós já vamos trabalhar o capítulo 2, que tem como título O Psicoscópio. Lembrando a vocês que esse livro ele é psicografado por Francisco Cândido Xavier e foi ditado pelo espírito André Luiz. E ele está alinhado com os nossos estudos da mediunidade, principalmente após o término do programa 1 da Federação Espírita e o início do programa 2, que vocês encontram lá no YouTube, na parte onde tem ao vivo. Então, foram aulas ao vivo. E nos domínios da mediunidade, vocês encontram lá no YouTube na parte de vídeos, porque esses encontros eles já são gravados. Então vamos ao que interessa, vamos à leitura do capítulo com alguns comentários. Capítulo 2, o psicoscópio. Tornando ao convívio do assistente, na noite imediata, dele recebemos o acolhimento gentil da véspera. Creio haver traçado o nosso programa, falou o paternal. Quem é esse assistente? Esse assistente é o Aulus. Quem são os alunos de Aulus? André Luiz e Hilário. Então, continuando a leitura. Fim da ligeira pausa em que nos registrava a atenção, prosseguiu. Admito que devamos centralizar nossas observações em reduzido núcleo, onde melhor dispomos do fator qualidade. Temos um grupo de 10 companheiros encarnados, com 4 médios detentores de faculdades regularmente desenvolvidas e de lastro moral respeitável. Trata-se de pequeno conjunto a serviço de uma instituição consagrada ao nosso ideal cristianizante. Desse grupo base, ser-nos-á possível alongar apontamentos e coletar anotações que se façam valiosas à nossa tarefa. Veja que Aulus explica a André Luiz e a Hilário que eles vão observar o trabalho mediúnico realizado por 10 encarnados, sendo que desses 10 nós temos 4 mulheres e 6 homens, e desse grupo, 4 são médiuns que já estão com suas faculdades desenvolvidas e, além disso, eles possuem um lastro moral respeitável. Então, veja a importância dos pequenos grupos. Eles são preferidos porque eles apresentam um fator qualidade, não é uma questão de quantidade. Seguimos. Fitou-nos com bondade por um instante de silêncio e acrescentou, ainda alto. Isso porque vocês pretendem especializar conhecimentos em torno da mediunidade, apenas no círculo terrestre, de vez que em nosso campo de ação espiritual o assunto seria muito menos complexo. Então, Aulus explica que a observação da mediunidade, o estudo da mediunidade, olhando o ponto de vista do encarnado, é mais complexo do que do ponto de vista espiritual, do plano invisível. Então, respondeu a Aulus, sim, esclarecemos Hilário e eu. Desejávamos auxiliar, de algum modo, os irmãos encarnados na execução de serviços em que se mostravam comprometidos. A oportunidade, por esse motivo,
surgia diante de nós por verdadeira bênção. Então vejam que André Luiz e Aulos têm interesse em ajudar a nós encarnados nas tarefas mediúnicas de serviço, no amor e na caridade. Por isso, o pedido para acompanhar Aulos e aprender com ele como funcionam esses trabalhos. Seguimos. Decorridos alguns minutos de entendimento afetuoso, o orientador convidou o solícito. Sigamos, não há tempo a perder. Logo após, muniu-se de pequena pasta e, talvez porque nos percebesse a curiosidade, informou o paciente. Temos aqui o nosso psicoscópio, de modo a facilitar-nos exames e estudos, sem o impositivo de acurada concentração mental. Tomei o enigmático volume, chamando a mim o agradável serviço de transportá-lo, notando então que na Terra o minúsculo objeto não pesaria senão a alguns gramas. Então veja, esse psicoscópio é um equipamento do plano espiritual, como tantos outros que são citados na obra de André Luiz, e ele vai evitar que seja necessário por parte deles, André Luiz, Hilário e Aulos, uma acurada concentração mental. Ou seja, o aparelho vai fazer o trabalho que eles poderiam fazer, só que gastando muita energia, exigindo deles muita concentração mental. E André Luiz pontua que, se fosse na Terra, esse equipamento pesaria algumas gramas diante da matéria sutil que ele era feito. Espicaçado tanto quanto eu pela curiosidade, Hilário indagou sem preâmbulos. Hilário é o mais curioso. Entre ele e André Luiz, ele é o mais curioso de todos e chega a ser hilário. Então, espicaçado tanto quanto eu pela curiosidade, ou seja, se coçando de curiosidade, morrendo com horticárias de curiosidade, Hilário indagou: psicoscópio? Que novo engenho vem a ser esse? Aí Aulos explica: é um aparelho a que intuitivamente se referiu o ilustre estudioso da fenomenologia espíritica em fins do século passado. Então, esse psicoscópio já havia sido observado ao final do século passado. Lembrando a vocês que esse livro ele é de 1954, 1955, e quando ele fala no século passado, ele está falando do século de Kardec, do surgimento da doutrina, mas quando do final do século, Kardec já havia desencarnado. Continuando, destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Esclareceu Aulos com leve sorriso. Esperamos esteja mais tarde entre os homens. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes análogos na essência aos raios gama. É constituído por óculos de estudo com recursos disponíveis para microfotografia. Olha que interessante. Em 1955, André Luiz já fala dessa capacidade no plano espiritual que veio chegar para nós um tempo depois, que é o que nós hoje temos como ressonância magnética, todos esses exames de imagens que utilizam esses recursos eletromagnéticos. Veja que esse aparelho lá no plano espiritual, o psicoscópio, ele é tipo um óculos. Vamos aqui imaginar aquele óculos que você coloca em 3 ou 4 dimensões para você observar e assistir filmes. É mais ou menos aquele óculos, mas com este óculos, o psicoscópio, é possível fazer uma leitura da alma. Lembrando que a alma é o espírito encarnado. Mas também esse psicoscópio
permitiria que fosse visto a vida da alma já também desencarnada. Vamos imaginar que é a famosa ficha corrida da pessoa. Em alguns estados, eles usam o nome a capivara para designar todo um histórico da pessoa, tudo que aquela pessoa tem de bom ou de mal. São os registros que aquela pessoa apresenta naquele momento. Seguimos. Tanto que ele disse que esse equipamento tem recursos para microfotografia, ou seja, como se fosse registrando os pontos mais importantes em fotografias. E enquanto demandávamos a cidade terrestre em que nos cabia operar, o mentor continuava explicando. Então, Aulos continua explicando. Em nosso esforço de supervisão, podemos classificar sem dificuldade as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços psíquicos que aparecem no mundo, analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação. Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. Meu colega e eu não conseguíamos sopitar surpresa. Entre assombrado e receoso, ousou Hilário inquirir. Quer isso dizer que qualquer de nós pode ser submetido a exame dessa espécie? Olha a preocupação de Hilário. O Hilário chega a ser hilário. Ele já ficou com medo de Aulos apontar para ele o psicoscópio. Mas antes de passar adiante, percebam que, com o uso do psicoscópio, eles podem avaliar a capacidade psíquica de um encarnado ou do grupo todo da equipe de trabalhadores e, com base nisso, anotar as possibilidades que podem ser desenvolvidos naquele grupo mediúnico. A exemplo, pode ser um grupo de materialização, pode ser um grupo de psicografia, pode ser um grupo para trabalhar a psicofonia e o psicoscópio, fazendo uma leitura individual e também do grupo reunido, vai dar facilmente aos mentores, no caso aí, Aulos, André Luiz e Hilário, uma previsão do que aquela equipe de encarnados reunidos podem contribuir com o trabalho do Cristo, o trabalho de amor e caridade. Seguimos. Paramos na pergunta de Hilário, né? Quer isso dizer que qualquer de nós pode ser submetido a exame dessa espécie? Sem dúvida, considerou o nosso interlocutor bem-humorado. De certo que estamos sujeitos a sondagens dos planos superiores, tanto quanto pesquisamos agora os planos que se nos situam à retaguarda. Se o espectroscópio permite ao homem perquirir a natureza dos elementos químicos localizados a enormes distâncias através da onda luminosa que arrojam de si, com muito mais facilidade identificaremos os valores da individualidade humana pelos raios que emite. A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através de ligeira inspeção. Olha que fantástico. Então, a equipe espiritual, ela tem lá um equipamento e aulas de forma que eles, trabalhadores desencarnados, estão o tempo todo sujeitos às sondagens dos planos superiores. É óbvio. Se os planos superiores dão tarefas aos planos inferiores, da mesma forma que ele, no plano em que está, vem ao plano material para auxiliar os encarnados. E esse psicoscópio vai mostrar claramente quais as nossas qualidades e também nossas imperfeições, de acordo com os raios que nós emitimos, de acordo com os nossos fluidos. Lembre que tudo isso é produzido através da nossa mente. Exatamente o que você pensou. Dos nossos pensamentos.
e isso faz com que gere ao nosso redor a famosa aura. E dessa aura, eles vão captar quais são as luminosidades para identificar a nossa qualidade moral, os nossos sentimentos, a nossa educação e o caráter, dando assim uma indicação do que nós podemos contribuir com o trabalho mediúnico aqui encarnado. Continuando, mas indagou Hilário, investigador, e na hipótese de surgirem elementos arraigados ao mal, numa formação de cooperadores do bem, de posse da ficha psicoscópica, os instrutores espirituais providenciar-lhes a expulsão? Gente, Hilário vai no ponto. Ele é hilário, mas ele vai no ponto. Olha o que ele está dizendo. Ali tem 10. Eu olhei ali que tem um que não é bonzinho. Pelo contrário, ele é mauzinho. Ele é a ovelha negra. Aí Hilário pergunta: os instrutores espirituais vão cuidar dele, providenciando a sua expulsão? Nós encarnados, em alguns centros espíritas, existem políticas de suspender trabalhadores da equipe mediúnica quando eles têm uma quantidade de faltas ou atrasos, quando eles não estão em sintonia, quando eles perdem ou entram em um estado de perturbação ou até mesmo de doença física e mental. Então, veja que Hilário perguntou se os instrutores espirituais, se o plano espiritual cuida para expulsar esses irmãos que estão em desacordo com o trabalho do amor e da caridade. Vamos à resposta de Aulos. Olha como a resposta de Aulos é simples. Não será preciso. Se a maioria permanece empenhada na extensão do bem, a minoria encarcerada no mal distancia-se do conjunto pouco a pouco, por ausência de afinidade. Contudo, alegou ainda o meu companheiro, o que acontece numa instituição cujo programa, aí já é Hilário, tá de novo. O que acontece numa instituição cujo programa elevado se degenera em desequilíbrio, induzindo-nos a reconhecer que a virtude aí não passa de bandeira fictícia, acobertando a ignorância e a perversidade. Olha o que Hilário levanta, olha que questão. Quantos grupos não entram em desequilíbrio, em desagregação? Muitas vezes um começa e os outros vão tomando, e de repente o grupo está partido, não existe sintonia e união nos trabalhadores. E aquilo ali é mais uma fraude, que fingimos estar em união, quando na verdade um está falando mal do outro pelas costas, ou talvez até pela frente, em verdadeiros atritos no plano encarnado, e aí estamos acobertando a nossa ignorância e perversidade com um teatro para realizar uma tarefa no bem. E agora, vamos ver o que Aulos responde na sequência? Então, nesse caso, adiantou o interpelado, sempre tolerante, ó. Dispensamos qualquer regime de perseguição ou denúncia. Encarrega-se a vida de colocar-nos no lugar que nos compete. E sorrindo, ajuntou: os anjos ou ministros da eterna sabedoria entregam-nos com segurança as forjas renovadoras do tempo e da provação. Sabe-se atualmente na Terra que uma grama de rádio perde a metade do seu peso em 16 séculos. Séculos. E que um ciclotron, trabalhando com projéteis atômicos acelerados a milhões de elétrons-volt, realiza a transmutação dos elementos químicos de imediato. O que é que ele está dizendo? Que algo bom para acontecer pode levar séculos e que algo ruim pode acontecer de imediato. E que a espiritualidade não vai, a espiritualidade do bem superior,
não vai dispensar qualquer regime de perseguição ou denúncia. Eles deixam ao tempo resolver. Por isso, muitos grupos se dissolvem, por isso, muitos grupos não têm continuidade, e nós ficamos atribuindo tudo isso à espiritualidade inferior, quando, na verdade, nós encarnados, cada um com seu estágio evolutivo, contribuímos de alguma forma para que isso desagregue, porque a espiritualidade superior só sintoniza com quem está sintonizado. Eu agora me lembrei daquela história em que o diabo vai lá e solta o cavalo. Aí um cavalo solto vai, invade uma fazenda e come a plantação. O dono da fazenda vai, pega a espingarda e mata o cavalo. O dono do cavalo, para se vingar, pega a espingarda e mata o dono da fazenda. A esposa do dono da fazenda pega a espingarda e mata o dono do cavalo. E assim acontece, o filho do dono do cavalo toca fogo na casa, matando a mulher. E aí os vizinhos vão lá e matam ele também. Só que depois que os vizinhos matam ele, perguntam ao diabo: por que você fez isso? E o diabo responde simplesmente: eu só soltei o cavalo. Então, muitos cavalos são soltos e nós, que ainda temos entranhado alguns instintos primitivos, é quem damos cabo do restante e terminamos fazendo todo o trabalho de desagregação nas equipes mediúnicas. Precisamos ter, meus irmãos, bastante atenção com isso. Vejam o que está dito nesse capítulo do psicoscópio. A espiritualidade não vai fazer nenhum tipo de perseguição ou denúncia para nenhum irmão que está ali pensando em coisas do mal, em coisas imperfeitas e erradas, mesmo estando no grupo mediúnico. Eles entregam ao tempo. O tempo se encarrega de corrigir. E o bem pode demorar para chegar, mas ele chega. O mal, ele é imediato. Ele não vai perder esse tempo todo para se processar. Nós identificaremos ele mais rápido. A evolução, continuando, a evolução vagarosa dos milênios ou o choque brusco do sofrimento, ó, imediato, alteram-nos o panorama mental, aprimorando-lhe os valores. Essas notas arrastavam-nos a divagação noutros campos. Aquela história, ou vem pelo amor, ou vem pela dor. O assistente revelava brilhante cultura, aliada a extremas facilidades de exposição. Dispunha-me a ensaiar perguntas extra-serviço, mas adivinhando-nos o intento, ou seja, Aulus leu o pensamento de André Luiz, Aulus objetou: toda conversação nobre é instrutiva. No entanto, por agora, guardemos o espírito do trabalho a fazer. O êxito não exonera a atenção. Se cairmos numa digressão acerca da química, o horário não nos desculpará, ou seja, eles não tinham tempo a perder. Reajustando-se aos nossos objetivos, Hilário acentuou: o psicoscópio, só por si, dá margem a preciosas reflexões. Imaginemos uma sociedade humana que pudesse retratar a vida interior dos seus membros. Isso economizaria grandes cotas de tempo na solução de inúmeros problemas psicológicos. Imaginem aí, tem um aparelho que nos mostraria a situação de cada indivíduo, os problemas rapidamente de cada indivíduo e como eles poderiam ser sanados. E aí Aulus diz, sim, anuiu o mentor cordial. O futuro reserva prodígios ao senso do homem comum. Havíamos, porém, alcançado o portão de espaçoso edifício que o assistente nos designou como sendo o santuário que nos competia visitar e servir. Esta é a casa espírita cristã, onde encontraremos nosso ponto básico de experiências e observações. Então, aqui eles chegaram ao local do trabalho. Entramos
atravessando o largo recinto em que estacionavam numerosas entidades menos felizes de nosso plano, e o orientador esclareceu. Então, veja que eles adentraram ao centro espírita e, logo na entrada, eles verificaram numerosas entidades menos felizes do plano espiritual. E Aulus vai esclarecer. Vemos aqui o salão consagrado aos ensinamentos públicos. Todavia, o núcleo que buscamos já é situado em reduto íntimo, assim como o coração dentro do corpo. Escoados alguns instantes, penetramos acanhado aposento, onde se congregava a reduzida assembleia em silenciosa concentração mental. Nossos companheiros, elucidou o assistente Aulus, fazem um serviço de harmonização preparatória. 15 minutos de prece, quando não sejam de palestra ou leitura com elevadas bases morais. Então, vejam, o ambiente da reunião mediúnica era um ambiente à parte de onde aconteciam as palestras públicas, que estava lotada de entidades, de espíritos menos felizes, como bem disse aí André Luiz no texto. Então, esses irmãos em sofrimento, e eles entraram em um local mais reservado, mais protegido, onde os encarnados estavam em recolhimento, provavelmente no tempo de 15 minutos, que é intercalado ou não com prece, palestra e leitura. Vejam que você entra numa sala para uma reunião mediúnica, você entra no ambiente para a reunião mediúnica, e sua atitude tem que ser de prece, harmonização preparatória. Então, não devemos levar para as reuniões mediúnicas questões que possam tumultuar as mentes e também o ambiente. Não dá para você chegar para uma reunião mediúnica e, antes de iniciar essa preparação, falar de política, futebol e religião ou qualquer outro assunto, até mesmo um assunto corriqueiro do centro administrativo, que venha a exaltar os ânimos e levar a discussões, mesmo que sejam discussões cordiais. O melhor mesmo é evitar. Eu sempre deixo para o final questões administrativas no nosso grupo. Eu digo, acabou a nossa reunião, agora vamos falar de questões administrativas. E também evitar qualquer tipo de comentário que possa realmente tirar as pessoas desse estado para a reunião, que só a prece pode conduzir. Veja que aí tem um tempo de 15 minutos. Eu costumo dizer que a gente não tem como andar com o cronômetro fazendo a mediúnica, mas a gente tem noção de tempo quando a gente vê que os médiuns, que todos nós somos médiuns, entram em sintonia e ficam na condição de realização da tarefa. Seguimos. Sabem que não devem abordar o mundo espiritual sem a atitude nobre e digna que lhes outorgará a possibilidade de atrair companhias edificantes, e por esse motivo não comparecem aqui sem trazer ao campo que lhes é invisível as sementes do melhor que possuem. Hilário e eu nos inclinávamos à indagação, contudo, a respeitabilidade do recinto impunha-nos silêncio. Amigos da nossa esfera ali se demoravam em oração, compelindo-nos a entranhado recolhimento. O assistente armou o psicoscópio, Aulus no caso, e depois de ligeira análise, recomendou-nos a observação. Chegada a minha vez de usá-lo, assombraram-me as peculiaridades do aparelho. Veja que, mesmo para quem está no plano invisível, o recolhimento na mediúnica acontece. André Luiz, Hilário e Aulus chegaram para observar, e já existiam ali desencarnados em oração, em
uma condição preparatória para o trabalho, e isso fez com que eles se sentissem acanhados e também ficassem em recolhimento por respeito à atitude daqueles companheiros. Agora, André Luiz vai nos contar como foi que ele usou o psicoscópio e o que ele viu ao usar o psicoscópio. Olha o que ele diz. Sem necessidade de esforço mental, então não gastou nada. Estava ali fácil para ele. Notei que todas as expressões de matéria física assumiam diferente aspecto, destacando-se a matéria de nosso plano. Então, vou dar uma pausa aqui para dizer que tinham ali móveis, tipo a mesa, as cadeiras, pode ter um quadro na parede e tal. E ele diz o seguinte: eu não tive esforço nenhum para notar que a matéria física ficou diferente, destacando a matéria do nosso plano, ou seja, com o psicoscópio, ele via a energia sutil, a matéria sutil, o fluido sutil, ou fluido magnético, ou como alguns preferem, até o ectoplasma. Então, ele estava ali tendo acesso à matéria sutil. Continuando. Teto, paredes e objetos de uso corriqueiro revelavam-se formados de correntes de força a emitirem baixa claridade. Detive-me na contemplação dos companheiros encarnados, que agora pareciam mais estreitamente associados entre si pelos vastos círculos radiantes que lhes nimbavam as cabeças de opalino esplendor. Nimbavam as cabeças, era como se fosse auréola ao redor de suas cabeças. Alguns também podem interpretar como se fossem os centros de força ou os chakras que também giram acima da nossa cabeça, sobretudo o que está. Voltei, dei uma pausa assim. Vocês sabem que nossos vídeos não são editados, é uma gravação corrida, ainda não temos o médium de edição de vídeos, então dei uma pausa aqui, está chovendo bastante, mas vamos continuar. Então, as cabeças dos médios que estavam sentados na mesa, elas brilhavam, elas tinham como se fosse um esplendor opalino. Então, é como se fosse uma auréola, que era aquele círculo que aparece na cabeça dos anjos. É mais ou menos aquilo ali. E André Luiz, com o psicoscópio, observou sem nenhum esforço mental a energia que estava ali concentrada e como isso conectava todos os médiuns à mesa. Eles estavam interligados fluidicamente. Ele continua explicando. Tive a impressão de fixar em torno do apagado bloco de massa semi-obscura a que se reduzir a mesa. Então, veja que a mesa ficou pequena, menor, e parecia um bloco de massa semi-obscura. Aí ele teve a impressão de fixar uma coroa de luz solar formada por 10 pontos característicos, salientando-se no centro de cada um deles o semblante espiritual dos amigos em oração. Desse colar de focos dourados, alongava-se extensa faixa de luz violeta, que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, a espraiar-se em tonalidades diversas que, de momento, não pude identificar, de vez que a minha atenção estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes, visivelmente unidos entre si, à maneira de 10 pequeninos sóis, emanados uns aos outros. Então vejam que André Luiz viu que, ao redor daquela mesa reduzida, semi-escura, tinha uma coroa e cada ponta da coroa aparecia o rosto de um daqueles médiuns que estava ali em oração. E isso chamou a atenção dele, porque ele percebeu
que aquela luz saía em tonalidades violeta, alaranjada também, e interligava todos eles, gerando ali um circuito fechado de médios, como uma coroa mesmo, um círculo, né? A ideia de uma coroa, mas que cada um representava uma ponta na coroa, um ponto na coroa, uma ponta não, um ponto na coroa, circular, e o rosto da pessoa aparecia ali. Imagine que para a equipe espiritual trabalhando, ela está tendo acesso ali à nossa atitude mental, de cada um de nós. Por isso a importância de estarmos ali, sem os nossos problemas, apenas disponíveis para o trabalho. E ele continua: reparei que sobre cada um deles se ostentava uma auréola de raios quase verticais, ó, verticais para cima, que podiam estar subindo ou descendo. Fulgentes e móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Sobre essas coroas que se particularizavam de companheiro a companheiro, caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estelar, que, tocando as cabeças ali irmanadas, pareciam suaves correntes de força, a se transformarem em pétalas microscópicas que se acendiam e apagavam em miríades de formas delicadas e caprichosas, gravitando por momentos ao redor dos cérebros em que se prosiam, quais satélites de vida breve em torno das fontes vitais que lhes davam origem. Custodiando a assembleia, permaneciam os mentores espirituais presentes, cada qual irradiando a luz que lhe era própria. Então, estou eu lá na reunião mediúnica, desencarnado, meu chakra coronário apontando para cima aqui, funcionando no sentido anti-horário, no sentido horário, perdão. Ele funciona no sentido horário. E jatos de luz descem sobre a nossa cabeça, saindo pétalas, como se fossem pétalas, e elas ficavam como um satélite, também girando em torno de nossa cabeça. E os mentores espirituais estavam ali, cada um com a sua qualidade de luz, doando fluidos, doando essa energia eletromagnética, esse fluido eletromagnético para os trabalhadores encarnados. Vejam que maravilha. O médium vidente deve captar todas essas imagens. Alguns videntes têm essa capacidade de ver esse fenômeno durante uma reunião mediúnica. Admirado, porém, com os irmãos da esfera física a se revelarem tão afins, na onda brilhante em que se reunia, perguntei entusiástico: Aulos, amigo, os companheiros que visitamos são, porventura, grandes iniciados na revelação divina? Veja que André Luiz estava ali impressionado com tanta luz, com tanto brilho, que chegou para Aulos e disse assim: são grandes iniciados na revelação divina? Eles são potência mesmo? Eles são os melhores dos melhores? E eis que Aulos responde. O interpelado estampou um gesto de bom humor e respondeu. Aulos deve ter olhado para André Luiz, gente, e dito assim: ô André, tenha paciência. E olha a resposta dele. Não, achamos-nos ainda muito longe de semelhantes apóstolos. Acabou com a gente, né? Vemo-nos aqui na companhia de 4 irmãs e 6 irmãos de boa vontade. Naturalmente, eu até grifei aí, são pessoas comuns. Comem, bebem, vestem-se e apresentam-se na terra sob o aspecto vulgar de outras criaturas do rameirão carnal, da rotina carnal. No entanto, trazem a mente voltada para as ideias superiores da fé ativa a expressar-se em amor pelos semelhantes. Ou seja, o que vale é como você se coloca. Não vamos nos diminuir para a tarefa. Nós somos pessoas comuns, mas que quando nos colocamos
com a mente voltada para ideias superiores, na fé ativa, na fé raciocinada de Kardec, nós vamos fornecer amor para os nossos semelhantes. É isso aí que ele está dizendo. E vejam que André Luiz ficou espantado com a qualidade de luminosidade daqueles trabalhadores. E Aulus responde: estamos muito longe de termos apóstolos bem iniciados na revelação divina. Mas esses comuns já servem e já podem fazer alguma coisa em função do próximo. Ele continua falando da equipe de trabalhadores encarnados. Aqui algo. Esses trabalhadores procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, adquiriram elevado teor de radiação mental. Olha, falou aí de estudo, falou aí de bem, falou aí de cultivar a bondade, exercitar a renúncia. Tudo difícil, né? Mas isso, se a gente conseguir fazer, vai elevar o nosso teor de radiação mental. Hilário, que utilizava o psicoscópio em primeiro lugar, alegou com o deslumbramento de uma criança espantada. Mas, e a luz? A matéria que conhecemos no mundo transfigurou-se. Tudo aqui se converteu em claridade nova. O espetáculo é magnífico. Olha o espanto de uma criança. Hilário ficou como uma criança. Quanta luz! É magnífico. Nada de estranheza. Falou o assistente bondoso. Falou Aulus. Não sabe você que um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética com uma oscilação por segundo registrada pelo coração? Ou seja, nós somos uma verdadeira bateria e o nosso coração é quem dita o ritmo dessa bateria eletromagnética. Por isso que nós somos geradores de fluidos, por isso que nós podemos doar fluidos, porque nós temos a capacidade de recarregar. Tem pessoas que dizem, eu não posso dar passe porque eu vou ficar fraco. Não sabe que asneira está falando. Porque quanto mais você doa, maior é a sua capacidade de gerar fluidos. Óbvio que se a pessoa estiver debilitada, doente, ela não precisa extrapolar e realizar o trabalho. Não. Mas acreditar que doar fluidos vai deixar você fraco é uma tremenda ignorância. Precisamos lembrar que nós somos essa força gerador de força eletromagnética. Então, nós conseguimos recarregar a nossa bateria por glória do Senhor. Só para trazer aqui, não é manhã. Isso acontece mais nas aulas ao vivo, tá, gente? Continuando, aulas explicando a Hilário. Ignora, porventura, que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas? Em nos reportando aos nossos companheiros, à equipe encarnada, possuímos neles almas regularmente evolutivas, em apreciáveis condições vibratórias pela sincera devoção ao bem, com esquecimento dos seus próprios desejos. Podem, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns. Oh, que lindo, hein? Ó, que lindo. Nós podemos, quando estamos em atitudes mentais positivas, porque todos nós temos essas energias e emitimos essas energias, inclusive todas as substâncias vivas da Terra, os animais, os vegetais, têm esse princípio ativo, esse princípio vital funcionando, e emanam essas energias, essas radiações ultravioletas. Então, esses irmãos que estavam ali sendo observados,
eles tinham a capacidade de projetar raios mentais já a nível sublimado. Então, assimilando, então eles emitiam raios mentais e recebiam correntes superiores, enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns, ou seja, baterias comuns. Eles recebiam raios vitais. Quem não quer receber raios vitais vindo dos espíritos superiores? Olha que legal. Aí, Hilário criticou logo, né? Na dúvida, raios vitais? Redarguiu o meu colega, faminto de esclarecimento. E aí, Hilário vai explicar que raio vital, princípio vital, ectoplasma, é tudo a mesma coisa. Aí ele diz: sim, para maior limpidez da definição, ou seja, para esclarecer, chamemos-lhes raios ectoplásmicos, unindo nossos apontamentos à nomenclatura dos espiritistas modernos, porque se falava apenas fluido vital e mudou para também raios ectoplásmicos. Esses raios são peculiares a todos os seres vivos. É com eles que a lagarta realiza suas complicadas demonstrações de metamorfose e é ainda na base deles que se efetuam todos os processos de materialização mediúnica, porquanto os sensitivos encarnados, os médiuns encarnados, que o favorecem, libertam essas energias com mais facilidade. Então vejam, os sensitivos ali presentes, os médiuns ali presentes, eles conseguiam liberar esse fluido vital, esse ectoplasma, que é utilizado nas reuniões mediúnicas. A extensão, a expressão mais interessante desse tipo de liberação de ectoplasma são as materializações. Mas poucos grupos conseguem desenvolver um trabalho de materialização. E por quê? Porque isso é usado também em outras questões, como na própria psicografia, na própria psicofonia, no auxílio de espíritos sofredores. São esses fluidos disponibilizados na reunião mediúnica que são usados para ajudar os espíritos em sofrimento, para recompor um perispírito, para curar uma doença que está ali no perispírito. E é importante médiuns psicofônicos e doutrinadores saberem que, na condição espiritual, a cura pode ser conseguida mais rápido com a utilização do ectoplasma, desse fluido vital disponibilizado pelos médiuns na reunião. Li todo? Sim, sim. Os médiuns liberam as energias com mais facilidade. Continuando ainda com Hilário. Todas as criaturas, porém, guardam-nas consigo, emitindo-as em frequência que varia em cada um, de conformidade com as tarefas que o plano da vida lhes assinala. Que frequência é essa? A frequência do nosso pensamento. Quanto melhor o pensamento, melhor está o que nós emitimos. E otimista acrescentou: o estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente, com o seu prodigioso campo de radiações. A ciência dos raios imprimirá em breve grande renovação aos setores culturais do mundo. Aguardemos o porvir. Em seguida, Aulus convidou-nos à inspeção mais direta e acompanhamos-no alegremente. E com isso terminamos o capítulo, mas não vamos deixar de falar que a mediunidade repousa nos alicerces da mente e nas radiações por ela emitida, da cor da nossa aura, que alguns conseguem ver, da capacidade que nós podemos fornecer aos trabalhadores do plano espiritual, de acordo com o que nós conseguimos irradiar. Então vejam, meus amigos, que a tecnologia do plano espiritual, esse aparelho psicoscópio, permite visualizar as qualidades
dos trabalhadores aqui no plano físico, e muitas equipes são diagnosticadas para que a espiritualidade saiba o que ela pode fornecer e as tarefas que elas podem desenvolver. Seja tarefa de psicografia, psicofonia, materialização, pintura, etc. Através do psicoscópio, André Luiz nos apresenta, desde 1955, essa tecnologia que para nós chegou depois, com a ressonância magnética, a utilização dos raios para identificar as doenças e tantos outros equipamentos que estão surgindo para melhorar a condição de saúde do homem. Finalizo aqui o capítulo, fazendo uma lembrança a vocês que se inscrevam no canal. Nosso objetivo é atingir 1 milhão de inscritos e temos atualmente 143 pessoas. Eu posso dar risada, você não pode. Se inscreva. Ative também o sininho para saber dos nossos próximos encontros. Além disso, siga o nosso Instagram, @CAC Estudos Espíritas. Não é manhã. Fique com Deus, que derrame sobre vocês, no chakra coronário, que está aqui no topo da cabeça, apontando para cima, os melhores fluidos de amigos espirituais superiores, e que você fique bem, feliz e com um pouco mais de conhecimento após o encerramento desse nosso capítulo, e até o próximo. Deus os abençoe e uma excelente semana.